João capítulo 7. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 1º ao 6º versículo. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Feche seus olhos. Papai amado e Deus querido, em nome de Jesus, estamos no momento da tua mensagem. Envia, Senhor, com poder e autoridade, que a tua palavra ela produz o resultado ao qual será enviada. Fala conosco, Senhor, o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir da tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode se assentarem. Glórias a Deus. Alguns dias atrás, o Senhor me deu esta mensagem e eu, preparando ela, procurei um título para colocar nela. E o título que veio ao meu coração foi Vencendo a Incredulidade dos Meus. Porque foi exatamente isso que Jesus ele teve que suportar entre os seus. Não apenas entre os seus parentes próximos, mas os que viviam com ele, os que moravam com ele, os que cresceram com ele, não acreditavam no Filho de Deus, naquele que era meio irmão deles. E Jesus ele teve que suportar tudo isso. Jesus ele teve que enfrentar essa incredulidade dentro da sua própria casa, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, criam no seu ministério, criam no seu chamado. Então você imagine o tamanho da angústia que Jesus ele sentia pelos seus, por causa daqueles que eram para acreditar e incentivá-lo, mas pelo contrário, faziam com que deixasse Jesus abatido. Eu não gosto do termo que Jesus ele veio a este mundo, metade Deus, metade homem. Eu costumo dizer que Jesus ele veio inteiramente Deus e inteiramente homem. Porque Jesus, ele sofreu as mesmas angústias, aflições, desesperos que nós hoje sofremos. Mas Jesus ele venceu.
Por isso que ele diz que neste mundo teríamos que passar por muitas aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Jesus, ele teve um bom ânimo. Jesus, ele venceu tudo isso. Venceu as angústias, venceu as perseguições e também venceu a incredulidade da sua família, que não acreditava nele. Nós vemos isso, irmãos, ali em Mateus, no capítulo 13, quando o texto de Mateus, ele diz, a partir do versículo 54, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se manifestavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui Tiago e Judas são os que escrevem cartas lá no Novo Testamento, meio irmãos de Jesus. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando a Bíblia ela cita um número a mais de 2 pessoas, ela cita desta maneira: suas, porque quando é até 2 ou até 2, a Bíblia cita. Então, entendemos que Jesus ele tinha pelo menos 3 irmãs. De onde lhe vem, pois, tudo isso? Perguntavam os que eram da sua terra de Nazaré, e escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Então Jesus, ele saiu para iniciar o seu ministério de Nazaré. Quando Jesus ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, que é onde morava Pedro. E Jesus fica ali, orando na casa de Pedro, todas as vezes que eles voltavam para a Galileia. Jesus ficava na casa de Pedro. Mas um dia ele volta para a sua terra. E qual é o desejo, irmãos, que um homem natural muitas das vezes tem quando volta para a sua terra natal? De ser bem recebido, de ser bem acolhido. Mas aqueles que eram da sua terra natal começaram a escarnecer de Jesus, começaram a zombar de Jesus. Talvez, assim como Herodes não, Pilatos, ele diz que Jesus estava sendo entregue à morte por conta da inveja. Talvez eles tivessem uma inveja de Jesus, começaram a escarnecer o Filho de Deus. Então Jesus, vendo tudo aquilo, ele responde: não existe profeta sem honra senão na sua pátria, dentro da sua própria casa. Então nós vemos aqui que desde o início do ministério de Jesus, ele sofreu isso. Jesus teve que enfrentar isso. Por aqueles que deveriam acreditar nele, deveriam ser os primeiros a estar do lado dele. Mas Jesus, ele teve que passar todo o seu ministério, 3 anos, e apenas depois que ele morre, os seus irmãos se convertem. Após a morte de Jesus, os irmãos, os meios irmãos de Jesus se convertem.
da sua casa, os da sua parentela, os da sua família, ainda convertido, e dizem: fulano quer me evangelizar, se entre os seus ainda não existe convertidos. E Jesus poderia e deveria passar por isso nos seus dias. Porque muitos poderiam chegar em Jesus e falar: olha, Jesus, você faz milagres, prodígios, você tem multidões te cercando, mas lá os da sua casa ainda não estão convertidos. E era isso que Jesus ele sofreu durante o seu ministério. Mas Jesus ele é o maior exemplo para nossas vidas. Em Jesus nós encontramos todas as respostas para as nossas interrogações, para as nossas dúvidas. Quando Jesus, aqui na passagem, tema que nós lemos, ele está entre os seus, e em Jerusalém haviam 3 principais festas que eram comemoradas. Entre os judeus havia muitas outras festas, mas as 3 principais eram a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E aqui, nesta ocasião, estava vindo a festa dos tabernáculos. E quando os irmãos de Jesus estão indo para a festa, falam para Jesus: Jesus, tu fazes tantos milagres, por que você não vai se mostrar aos outros? Como que você quer que alguém te siga se você não mostra essas maravilhas entre o seu povo? E ali Jesus ele responde que ainda não era chegado o seu tempo. Em outras passagens nós vemos Jesus falando sobre isso. Mas que tempo era este? O tempo de ser entregue nas mãos dos malfeitores. Porque a palavra diz que Jesus estava na Galileia e evitava de ir à Judéia, que era onde estava Jerusalém. Porque lá na Judéia muitos já queriam prender Jesus e acusá-lo e matá-lo. Então ele estava evitando de descer da Galileia para a Judéia. Mas no decorrer da mensagem nós iremos ver que Jesus vai à festa. Mas como o tema da mensagem ele não entra no decorrer desta passagem, eu quero ficar aqui entre Jesus e os seus irmãos, Jesus e os seus, e mostrar que ainda que nós passemos por algo parecido, Jesus ele nos dá um exemplo de que nós podemos suportar e nós podemos vencer. Amém. Ainda que aconteça como aconteceu com o Senhor Jesus. Mas o nosso desejo é que todos os que estão ao nosso redor, assim como Jesus teve esse desejo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, não vive mais o homem, mas Cristo vive nele. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que Jesus não queria que seus irmãos se convertessem? Sim, ele queria. E nós também temos este desejo. Mas muitas das vezes o propósito de Deus é diferente do homem. Às vezes o propósito de Deus é diferente dos nossos.
mas nós temos que procurar entender mediante a sua palavra. Em um outro momento que Jesus sofre uma rejeição, ali no capítulo 12 de João, no versículo 37, vai dizer o texto: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço, que aqui é a proteção do Senhor? Jesus, ele, antes de vir a esta terra, encarnar em um corpo humano, Jesus já poderia ver nas Escrituras do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que ele teria que passar por isso. Então, para que se cumprisse a palavra que outrora já tinha sido profetizado, Jesus teve que passar por isso. E tudo aquilo se concretizou verdadeiramente na vida de Jesus. Porque aqui ele próprio menciona esta passagem de Isaías falando: quem deu crédito à minha pregação? A quem foi revelada a proteção do Senhor? Hoje nós podemos ver que esta proteção ela está em nossas vidas, não apenas quando nós vemos os nossos olhos físicos, mas nós podemos crer que a proteção do Senhor, ela está em todo tempo nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Ainda que o mal se levante contra as nossas vidas, nós podemos crer que com o Senhor Jesus nós teremos o socorro bem presente. Ainda que o Senhor ele permita que algo de ruim aconteça em nossas vidas, nós iremos entender lá na frente o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então Deus, ele faz como existe o ditado no mundo: o seu caminho por linhas tortas. E cada um de nós, como igreja, temos que procurar adorá-lo e glorificá-lo em todo o tempo, independente do que estejamos passando. Enquanto isso, outros acreditavam em Jesus, mas não queriam dar o braço a torcer, porque para que não fossem mal vistos pelos fariseus da época. Era mais ou menos alguém que se simpatiza com a fé cristã, mas não quer declarar isso publicamente, para não ser tarjado como uma pessoa que, como o mundo vê a igreja evangélica, como uma pessoa enganada. Então, o texto de João 12:42, ainda estou no capítulo 12, vai dizer: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para que não serem expulsos das sinagogas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estes homens que acreditavam em Jesus não queriam dar o braço a torcer, porque nas sinagogas eles poderiam ser glorificados. E aí nós entendemos o porquê da inveja dos fariseus e religiosos da época acerca de Jesus. Porque Jesus estava conseguindo muitos discípulos.
milhares e milhares de discípulos seguindo Jesus. Talvez aqueles discípulos, muitos ali, estavam deixando de ir às sinagogas para seguir Jesus. Então os religiosos começaram a ter inveja de Jesus, começaram a persegui-lo, ao ponto de chegar a matar o próprio Filho de Deus. Mas que tempo é este que Jesus ele diz aqui aos seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo? João 10:17 diz, Jesus falando: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aleluia. Jesus ele estava declarando que ninguém tinha o poder de tirar a sua vida, mas ele espontaneamente poderia dar pelos seus, para a remissão dos nossos pecados, para que ele arrancasse das mãos de Satanás as nossas vidas. Então nós temos, vendo por este lado, irmãos, nós temos muito e muito a glorificar o Senhor Jesus, a adorá-lo, a bendizê-lo. Porque assim como lá em Romanos 5:8 vai dizer que antes mesmo, quando nós éramos pecadores, quando nós ainda ofendíamos a Deus, aqueles que não nasceram no berço evangélico, num berço cristão, Jesus já amava. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mesmo antes de sermos formados no ventre das nossas mães, Jesus já nos amava. Amém. Glória a Deus. E nos amava com um amor incondicional, a ponto de doar a sua própria vida por muitos pecadores, por remissão dos nossos pecados. E este é o Jesus que nós servimos, o Jesus que foi rejeitado pelos seus, o Jesus que foi desprezado pelos seus próprios irmãos, mas não deixou de acreditar, não deixou de crer, confiou e foi até o final e morreu por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Jesus ele não desistiu. Em Isaías, no capítulo 42, vai falar sobre o servo do Senhor. E ali é um modelo de servo que Isaías está descrevendo o próprio Cristo. E no versículo 4 deste capítulo 42, Isaías ele diz: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Isaías ele já tinha profetizado que Jesus ele não ia desistir, que Jesus ele não ia deixar que um desprezo, que nada viesse fazer com que ele desistisse de cada um de nós. E Jesus ele tinha muitos motivos, irmãos. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós vemos motivos fúteis que pessoas usam para abandoná-lo, para desistir da caminhada. Infelizmente, nós temos visto isso em nossas igrejas. Mas nós temos que não olhar para os maus exemplos, mas para o maior exemplo de toda a história, que é o Senhor Jesus. Jesus, naquele dia, quando seus irmãos saíram da sua casa, talvez Jesus tenha ficado ali com o coração apertado, com o coração triste, e pensando: os meus próprios irmãos não acreditam em mim. Mas Jesus ele tinha
um ministério para se cumprir nesta terra. E ele cumpriu. E você sabe qual é o resultado desse ministério? Cada um de nós. Nós somos o resultado desse ministério. Glória a Deus, aleluia. E por amor de cada um de nós, ele cumpriu o propósito ao qual ele veio fazer nesta terra. Amém, glória a Deus. Então Jesus, quando ele diz que não era chegado o seu tempo, é por causa disso, porque Jesus, ele sabia que o momento certo não seria na festa dos tabernáculos, mas seria em uma outra festa, a festa da Páscoa. E o que representa a festa da Páscoa? Quem é a nossa Páscoa? O próprio Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Porque a Páscoa era onde se matava o cordeiro para oferecer a Deus. E Jesus foi este cordeiro que foi morto no matadouro por remissão dos nossos pecados. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus. A festa dos tabernáculos representava, simbolizava uma lembrança do tempo que o povo ficou ali no deserto, morando em tendas. Por isso o nome tabernáculos, porque era para eles lembrarem do tempo que eles viveram no deserto e moraram em tendas. Mas quando nós lembramos da festa da Páscoa, nós lembramos da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé neste momento. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, ao qual nós buscamos em todo o tempo obedecê-lo, glorificá-lo, porque é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que nós podemos entregar a este Deus que pagou um alto preço por cada um de nós. Que cada um de nós venha ter esta gratidão em nossos corações, porque Ele é o único Deus verdadeiro de nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu venho te adorar neste momento, te glorificar e te agradecer, Senhor, de todo o nosso coração. Que o Senhor, Pai eterno, venha tomar as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, que nós venhamos sempre lembrar do Teu sacrifício, Senhor amado, em momentos de angústias. Que nós venhamos sempre ser gratos a Ti, Senhor amado, nos momentos que pensarmos que não iremos suportar. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e guia-nos, Senhor. Conduz-nos, ó Pai. Livra-nos, Senhor, de toda frustração que possa trazer a queda. Ó Deus amado, fortalece-nos diante de Ti, diante da Tua presença. Fortalece a Tua igreja, Senhor amado. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Vai visitando, Senhor, cada membro deste corpo. Vai fortalecendo, ó Deus. Assim, Senhor, como o Senhor ligou, ó Deus, nervos, ossos, peles, ali, Senhor, no vale de ossos secos, que o Senhor possa ligá-los neste momento em Ti, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Teu Santo Espírito, Deus amado, venha neste momento soprar dentro de cada
restauração da fé, a restauração da esperança, a restauração do primeiro amor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, venha, ó Pai, venha manifestar a tua glória, o teu poder e a tua unção. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus. Glórias a Deus.